Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Aleluia. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do 1. Para todas as realizações há um momento certo. Vou repetir. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de apartar do abraço. Tempo de buscar e tempo de desistir. Tempo de conservar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Uau! Vamos parar por aqui? Fecha teus olhos. Peça para que o Espírito Santo fale ao teu coração. Espírito Santo, obrigado por essa manhã tão abençoada. Fala conosco através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Eu estava nessa manhã, acho que eu acordei umas 4 e pouco da manhã, fui orar um pouco. E da volta de umas 6 e pouquinho, eu fui ver meu sogro. Quem não sabe, eu moro ali no fundo da minha sogra, então fui ver meu sogro, que está com 84, 5 anos, né? Vai fazer 85, fez, né? Ele está acamado já faz um ano, né? Precisa de ajuda para tudo. Mas aí, entrei no quarto lá um pouco para ver ele. Falei, ô, mineiro responde assim, né? Cumprimento, ô. Ele, ô. Como é que você estava, Aldemar? Ele falou assim. Aí ele esfregou o zóio. Mineiro é zóio também. Esfregou. Aí ele falou assim, eu estava pensando aqui, Cláudio. Falei, o que você estava pensando? Ele falou assim, você sabe que eu tenho muito tempo para pensar agora, né? Eu sei. Ele falou assim, eu estava lembrando de quando eu ia com a Olga. Na verdade ele falou assim, que eu ia com a Olga evangelizar as crianças. E o meu sogro e minha sogra, o que eles faziam? Ele comprava um tanto de bala, colocava dentro nos bolsos assim. E quando abriu geada, eles fizeram isso em muitos lugares, mas quando abriu geada, eles iam então, a minha sogra ia com uma bolsa de lição, de criança, né? Com os cânticos escritos, a historinha. Então eles procuravam uma árvore e ficavam ali debaixo da árvore e começavam a chamar as crianças e davam uma balinha e falavam que ia contar uma história. E criança e bala, você sabe que é um negócio que dá certo, né? E de repente, estava aquele monte de criança lá e a minha sogra com toda a unção que ela tem para evangelizar, para cativar a atenção das crianças. E então eles começavam a falar de Jesus para as crianças. E ficavam ali 2 horas e tal. E depois iam embora. E detalhe, eu tinha carro na época, meu cunhado tinha carro, mas eles iam de ônibus. Eles não pediam para ninguém.
Aí um dia alguém perguntou para minha sogra, falou assim, por que você não pede para eles levar? Ela falou assim, eu tenho carro? Ela falou, não. Eu falei, então, eu vou de ônibus. Nós temos saúde, nós temos perna, nós temos força, nós temos dinheiro. Então vamos de carro, de ônibus. Aí meu sogro contando desse tempo, né, eu só fiz questão de detalhar para os irmãos de qual tempo ele estava falando. Aí de repente ele começou a chorar. Ele falou assim, passou, né, Cláudio? Eu falei, passou, né? Ele falou, eu não posso mais, né? Eu falei, não pode mais. Ele falou assim, mas era tão bom. Eu falei, tenho certeza que era, Dê. E as lágrimas escorriam assim. Aí eu dei saí de perto para não chorar. Mas aí o Senhor falou ao meu coração a respeito de tempo. Eu já estava pensando nisso. Já tinha conversado. Já tinha trocado assim algumas coisas com os pastores. Eu converso muito. Pastor Nata, pastor Tiago, para a gente alinhar as coisas. E a verdade é essa, querido. Eu queria ser muito simples nessa manhã. Queria ser muito simples. Porque na verdade foi um direcionamento de Deus para esse ano. Eu já falei aqui várias vezes que o Senhor falou ao meu coração desse jeito. Ele falou, seja simples. Volte para a simplicidade. Volte para as coisas simples. Não é relaxo, não é nada disso. Ele falou simplicidade. Simplicidade não tem a ver com falta de zelo, com falta de excelência. Simplicidade. Aí, eu quero falar com os irmãos a respeito disso. O texto diz assim que tem um tempo determinado para todas as coisas. Agora, o que nos falta muitas vezes a clareza é o que a Bíblia diz. Existe um tempo determinado. O que significa? Existe um tempo para determinada coisa. Existe um tempo de fazer algo. E existe o tempo que você não vai fazer. Eu acho que a maior confusão que a gente vive como igreja, como ser humano, é não saber o tempo de fazer as coisas. A gente mistura tudo por não saber qual é o tempo das coisas. E aqui, o homem mais sábio do mundo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer coisas tão simples, mas que na verdade, se elas forem trocadas do momento, elas podem dar errada. Ele diz assim, há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. O que ele está dizendo? Há um tempo em que se gera a vida, mas há um tempo que essa vida vai embora. E se a gente não saber qual é o tempo que se gera a vida, e entender que tem um tempo que essa vida acaba também, nós não conseguimos nos adaptar e não conseguimos viver de uma forma com que aquilo seja algo abençoador. Por mais que eu ame meu sogro, eu vejo a vida dele indo embora a cada dia, mas é o tempo de morrer. Parece que é insensível, mas não é. É a vida, houve o tempo de nascer e há o tempo de partir. A Bíblia diz, há o tempo de abraçar. E quantas vezes a gente não perde esse time do abraço? Quantas vezes é um abraço que cura? Há o tempo de falar, mas há o tempo de ficar quieto. Quantas vezes a gente arruma tanta confusão, porque em vez de ficar quieto a gente fala, ou em vez de falar a gente se cala. Parece que é simples, mas não é. Parece que é uma matemática lógica, mas não é. Parece que é fácil de lidar, mas não é. Porque se é determinado o tempo de falar, então quando chegou o tempo de dizer, eu preciso de dizer. Mas se o tempo é de calar, não diga, porque se você dizer, vai dar errado.
Há o tempo de sorrir e o tempo de chorar. O que significa que na vida tem o tempo que a gente chora, que tem um tempo que é necessário chorar, que tem circunstâncias na vida que precisamos de chorar, porque é o tempo de chorar. Tem o tempo de ficar triste e tem o tempo de se alegrar. E quando a gente inverte isso, a gente fica fora do ambiente. E quando a gente não entende as estações que estamos vivendo, a gente se atrapalha e atrapalha tudo. Qual que é o problema maior das pessoas viverem o propósito de Deus? É entender as estações. De repente eu estou numa estação que Deus me para, mas eu não quero ficar parado. Se é tempo de eu ficar parado e eu não querer ficar parado, eu vou arrumar problema para mim, porque eu vou me movimentar, mas eu não estou debaixo da direção, eu não estou debaixo da determinação, do propósito, porque diz assim, ó, há um tempo para todo o propósito. Então deixa eu te falar uma coisa, não confunda movimentação com propósito. Eu vou repetir, não confunda movimentação com propósito, porque o propósito é o objetivo, o propósito é onde eu tenho que chegar, a movimentação é que me leva lá, mas a movimentação não significa que eu tenho que estar fazendo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito para alcançar o propósito, porque a movimentação ela vai mudar segundo as estações que eu estou vivendo, mas tudo vai me levar ao propósito. Você me entende, sim ou não? Esse ano que se inicia, eu e você precisamos de andar debaixo de um propósito, viver para o propósito, mas entender as movimentações. A nossa maior dificuldade é isso. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. O que significa isso? Significa que a gente precisa de compreender que algumas coisas chegou o tempo de morrer na nossa vida. Porque tem muita gente velando defunto, não é nem velando defunto, é maquiando defunto, já morreu, mas continua fazendo conta que está vivo, não está vivo, morreu. E nós precisamos de entender isso. Acho interessante. Versículo 6 diz assim: há tempo de buscar e tempo de desistir. Parece simples, né, pastor Francisco? Mas e para você decidir a hora que tem que desistir? Porque se fala de busca por algo que você deseja, é fácil de aceitar. Mas falar de desistir por algo que você não quer desistir, é a coisa mais difícil que tem para fazer. Só que a Bíblia está dizendo que tem um tempo que essa busca tem que cessar e entrar ao lugar da desistência. Ou eu preciso de buscar algo que eu não quero buscar e é tempo de buscar o que eu não quero buscar. Mas eu decido que eu já desisti não buscar. Por quê? Porque eu não quero. E quando eu troco tudo isso, a minha vida é prejudicada. E eu saio fora do propósito. Eu e você precisamos de entender uma coisa, todos nós temos um propósito a cumprir. E o propósito quem determina é o Senhor na minha vida e na sua vida. O problema maior é que muitas pessoas, e eu digo pessoas infelizmente, de dentro da igreja, elas vivem dentro da igreja sem um propósito definido. Elas acreditam que frequentar a igreja uma vez por semana é fazer o que Deus quer. Não, isso é para os bebês. Bebê começa assim, converteu, não sabe o que faz, frequenta a igreja. Os bebês que frequentam uma vez só e continuam tocando a vida. Você está aqui comigo, amém? Até uma palavra forte aqui, versículo 8 diz assim, ó, que há tempo de amar e tempo de odiar.
te odio. Não, não vamos odiar não. Mas está falando que há um tempo em que de repente o amor vai embora. O nosso coração tem que encontrar um lugar para um sentimento de desprezo. Não digo por pessoas, mas quantas coisas que de repente a gente ama fazer e a gente precisa de encontrar um lugar que esse tempo tem que passar e desprezar isso. Eu quero que você entenda. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Eu começo a pensar nessas ações, eu vejo uma complexidade tão grande. Por que, pastor? Por causa da reverberização que essa ação dá. Do quê? De rasgar e de costurar. Porque rasgar dá o sentimento e o entendimento que é acabar, soltar. E costurar está falando de ir lá e juntar, unir, reconstruir. Aí eu fico pensando, será que nós estamos querendo costurar o que Deus rasgou? Ou nós estamos querendo rasgar o que Deus está costurando? Olha o que diz isso daqui, a continuidade do versículo. É tempo de ficar quieto, há tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente. Essa dinâmica é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Eu conheço a maioria das pessoas aqui na igreja que a decisão é ficar quieta. Elas se sentem bem no lugar de inibir, coibir, reprimir o seu sentimento. A maioria delas vivem assim, achando que isso é bom para elas. Só que a Bíblia diz que tem o tempo que você tem que fazer isso que é saudável, mas tem um tempo que você tem que expressar o que você sente. E não é expressar o que você sente para Deus, é muitas vezes expressar o que você sente para um irmão. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados entre vós e serei curados. Muitas vezes quando eu abro o meu coração para alguém que eu confio, alguém que é de Deus, e mostro as minhas mazelas e as minhas fraquezas, os meus pecados, o fato de fazer isso gera cura em mim. Não é nem confessar para Deus, é para o irmão. Tá bom, pastor, o senhor está levantando tudo isso, mas como que a gente faz isso? Eu quero usar a vida de uma pessoa extraordinária. Nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é o padrão de como lidar com isso. Como que a gente consegue isso? Bom, é fácil de responder. A receita é muito fácil, é muito simples a receita. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo a vida de Jesus. Jesus, ele... Como é que eram aquelas corridas que tinha navegador, que os camaradas tinham que passar na hora certa, no lugar certo de carro? Vocês lembram disso? Ali, tinha um momento correto, né? Você passa, pontual, que você passava ali. E aí a pontuação era maior, sinal que você estava dentro do negócio. A nossa dificuldade, pastora Gia, a nossa dificuldade é exatamente essa na qual a gente encontra em Jesus de uma forma com excelência. Jesus, ele estava alinhadíssimo com o céu. Se colocasse o prumo, não tinha erro. Jesus espera 30 anos, você não vê uma movimentação dele nenhuma. Tanto que você vai ver com 12 anos, quando ele está ali no templo, conversando com os mestres, e a família vai embora,
e ele está discutindo ali a respeito de coisas teológicas. De repente Jesus e Maria voltam, porque Maria percebe que Jesus não está na comitiva, indo embora. Eles voltam preocupados, e a hora que chega lá, José encontra o menino Jesus conversando com os mestres da lei, e conversando de igual para igual. E aí José fala assim: o que você está fazendo? Ele falou: estou cuidando das coisas do meu pai. Lógico que ele estava dizendo que não era a respeito do que José, mas era do pai. Mas a hora que José fala: vamos embora, ele levanta e vai. Vamos embora? Sim, senhor. Porque não era o momento dele viver, não era o momento dele se mostrar, não era o momento dele startar como aquele que viveria o ministério diretamente direcionado só pelo que o Senhor ia falar. Aquele momento ainda ele estava sob a submissão do pai, e o pai disse: vamos embora. Ele para e vai. Apesar de estar tratando das coisas do céu, ele sabia que ainda não era o momento. De repente nós vamos ver lá em Mateus capítulo 6, 5, não 4, está ali entre o 4 e 6. O Espírito Santo vem, pega ele e leva ele no deserto. Ele vai. Ele não discute. O Espírito Santo pega ele, agora é deserto. Então, se é o momento de ir no deserto, eu vou estar no deserto. E ele passa 40 dias e 40 noites jejuando, lutando contra feras, lutando contra a sua vontade de comer, o seu cansaço. E depois de 40 dias ele tem sede e fome. Agora olha que interessante. Ele sabia exatamente qual era o tempo do confronto com Satanás, tanto que quando Satanás vem, ele confronta. Satanás chega para ele e fala assim: transforma essas pedras em pães. Ele diz: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí ele vai lá e pega ele e coloca lá no pináculo, lá na torre, em cima do templo, e diz assim: olha, Satanás usa ainda a palavra, a Bíblia diz que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, citando ainda Salmo 91. Atira-te daí e os anjos vão vir te salvar. Ele fala assim: não, mas a Bíblia também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele pega e leva ele no mais alto monte da região e mostra todos os reinos da terra e suas riquezas, e diz: tudo isso é meu, e eu te darei se prostrado me adorares. Ele diz assim: não, somente ao Senhor dará louvor. E a Bíblia diz que a partir daí Satanás vai embora, e os anjos vêm servir Jesus. Ele sabe exatamente o momento que ele tem que confrontar. Agora olha que interessante, em João capítulo 14, a Bíblia vai dizer que Jesus estava ali falando com os discípulos. Era um dos finais, era há poucas semanas da crucificação, e ele estava ali falando com os discípulos, já se despedindo. E de repente ele diz assim: ei, e o príncipe desse século está chegando, vamos embora, porque eu não tenho nada nele não em mim. Uau, ele discerne que aquele momento não é momento de confronto. Ali no deserto ele fala: eu vou confrontar. Mas ali quando ele está ensinando os discípulos, ele vê Satanás chegando e ele fala assim: vamos embora, porque não é momento de confronto. Eu fico pensando, se eu e você tivéssemos discernimento de quando temos que lutar e quando não temos que lutar, que quando temos que falar e quando não temos que falar, que quando temos que confrontar e quando não temos que confrontar. Olha que interessante. João capítulo 5, por favor. A partir do 15, se eu não me engano, por favor, põe aí para mim. João capítulo 5, a partir do 15. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. 16. Por essa razão os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. 17. Mas Jesus respondeu a eles. Presta atenção que Jesus responde.
Meu pai continua trabalhando até agora e eu também estou trabalhando. Você perceba que Jesus, ele coloca um padrão para ele. Ele fala, meu pai está trabalhando e eu também. 18. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo a si próprio igual a Deus. 19. Retomando a palavra, explanou Jesus, em verdade, vos asseguro, que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o pai fazer, pois o que este fizer, o filho semelhantemente o faz. Ei, o que faz Jesus andar na agenda de Deus é uma intimidade com o pai, de saber exatamente o que o pai está falando, o que o pai está fazendo, o que é o desejo do coração do pai, e assim ele caminha segundo o que o pai quer. Pastor, então como é que nós vamos fazer isso? Como que a gente consegue viver algo tão impossível aos olhos humanos? A partir do momento que nós tivermos um relacionamento estreito com Deus. A partir do momento que eu e você estivermos tão íntimos de Deus, que aquilo que Ele quer que a gente faça, fale, vá ou não, seja uma informação real no meu espírito e no teu espírito. E qual que é o problema? Irmão, intimidade só é adquirida com o tempo. Ninguém é íntimo de ninguém se não gastar tempo junto. Deixa eu dar um exemplo aqui, os casais, né? O que faz a gente conhecer o nosso cônjuge, o nosso noivo, a namorada, né? Na casa do marido e da esposa é maior ainda porque o tempo é maior junto. É a quantidade de tempo que permanece junto. Ao ponto de que fica tão conhecedor um do outro, que muitas vezes palavras não precisam de ser ditas. Sim ou não? Muitas vezes a expressão, muitas vezes um desabafo, muitas vezes uma fisionomia, muitas vezes uma palavra é dita e ela vale mais do que uma hora de conversa. Por quê? Porque eu estou tão junto, eu conheço tanto que eu sei. Quantas coisas eu deixei de fazer por conhecer a vontade da Marli? E quantas coisas a Marli deixou de fazer por conhecer a minha vontade? Quantas coisas um marido e a esposa, eles conseguem fazer com que eles tomem forma um do outro. Na verdade, um casal, quando a Bíblia diz, eles se fundem e se tornam um, é porque a personalidade de um se funde com a personalidade de outro e se transforma então numa pessoa diferente daquela que entrou do solteiro. Porque a personalidade, o jeito, os gostos se funde no outro. E aí a gente começa a não andar mais só segundo o que eu quero, o que eu penso, mas muitas coisas da minha vida hoje tem Marli aqui dentro, tem Marli no seu sentimento, tem Marli nos seus desejos, tem Marli na forma como eu falo, tem Marli na forma como eu penso, tem Marli na forma como eu ajo. Por quê? Porque ela é a pessoa que eu decidi estar a vida toda. Então é importante o que ela pensa, o que ela sente, e por conta disso ela acaba me moldando, ela sem desejar. Eu não estou falando de algo opressor, não, mas eu estou falando de algo que acontece naturalmente, simplesmente por se unirem. Você consegue me entender? É por isso que a Bíblia vai dizer então que Cristo e a igreja é como o marido e a mulher. E quando Paulo lá em Efésios 5 está falando do homem e da mulher, de repente ele vai e fala assim, que mistério glorioso. Ele fala o quê? Entre o marido e a mulher? Não, entre Cristo e a igreja. Porque o que ele está falando? Porque precisa de haver uma vida de relacionamento tão íntimo, que Cristo e a igreja, numa simbiose, eles se tornem um só, em que a minha vontade seja a vontade do Pai, e a vontade do Pai seja revelada em mim.
Por quê? Porque aquilo que eu quero é exatamente o que o Pai quer, e o que o Pai quer também é o que eu quero. Então aí eu vou saber exatamente o momento de correr e o momento de parar, o momento de falar e o momento de não falar, o momento de abraçar e o momento de não abraçar, o momento de todas as coisas. Por quê? Porque eu conheço a vontade daquele que está dentro de mim. Agora eu digo para você, o quanto está longe isso de você hoje? O quão distante está essa realidade de mim e de você hoje? Porque isso não acontece simplesmente porque pode acontecer. E isso simplesmente não acontece porque é a vontade do Pai. Isso acontece de uma resposta que eu e você damos a Ele. Jesus disse um dia lá em João 14: ei, o Espírito está entre vós, mas vai chegar um dia que Ele vai estar dentro de vós. Sabe qual é o problema? O problema é que nós temos Deus dentro da gente, mas a gente não conversa com Ele. O problema é que a gente tem Deus dentro da gente e vai procurar fora respostas. É a mesma coisa de você ter um professor dentro, mas paga um professor de fora para ensinar aquilo que aquele que está dentro pode fazer. E outra, e muito melhor. Vamos continuar o versículo 5:20, por favor. João 5:20. Porque o Pai ama o Filho, Ele mostra todas as coisas que realiza, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá vida a quem Ele desejar. Você percebe que o que Jesus está dizendo é que vocês não entenderam ainda. Eu faço tudo aquilo que o Pai faz, porque eu vejo Ele fazer. Agora, como é que Jesus construiu isso? Sabe como que Jesus construiu isso? Ele construiu isso debaixo de uma decisão de ter intimidade com Ele. Porque quando a gente não faz isso, sabe qual é o risco que eu e você corremos? De ficar fora da passada, de perder a passada da coisa, sabe? Igual o jogador de futebol fala, perdeu a passada. É que João, o apóstolo João, ele denuncia, na verdade é Jesus que denuncia. Quando João Batista estava lá com o ministério dele, Jesus denuncia essa falta de discernimento. Ele diz assim: ei, vocês estão que nem crianças. Do quê? Porque a gente toca uma música fúnebre e vocês dançam, e quando a gente toca música alegre, vocês choram. A gente não consegue discernir o ambiente. Sabe, irmãos, eu fiquei muito feliz com a resposta da igreja essa semana, da semana de oração. Muitas pessoas vieram, mas muitas pessoas também não vieram. E eu lamento as que não vieram, porque teve gente que não conseguiu vir um dia. E aí sabe qual que é o discernimento que eu tenho? Não tem discernir no ambiente que vive. Não está conseguindo entender. Irmãos, em nome de Jesus, preste atenção. Você que faz parte desse ministério aqui, então eu vou falar com todos. Liderança, todos. Quando sai uma direção do altar, não é para você falar assim: eu vou ver se eu quero. Vou ver se dá para mim. Se você fosse uma pessoa realmente que entendeu o que é isso, dentro do possível,
você ia falar: não, tem algo que o altar está falando, está direcionando. Ei, por favor, não me tenham como soberbo, preste atenção. Eu não preciso de uma semana de oração para mim orar todos os dias, para me consagrar todos os dias. Essa semana acabou e eu continuo essa semana, a outra acabou e eu continuo. Mas quando nós damos uma direção, quando a gente pensa no corpo, agora, eu quero que você olhe para a vida de Jesus. Sabe por quê? Por que você está falando isso, pastor? Porque, ei, olhe, a Bíblia diz que Jesus era Deus, sim ou não? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como a unigênito do Pai. João 1 está falando sobre isso. Agora escute, ele sendo Deus, bora lá. Preste atenção. A Ele a glória. Jesus orou durante o seu batismo. Eu vou citar aqui Lucas capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, como o povo se batizava, sendo batizado Jesus, orando ele, o céu abriu. O que Jesus estava fazendo no batismo dele? Orando. Ah, mas ele precisava de orar? Eu creio que sim. Mas não precisava por necessidade, mas precisava por busca de intimidade. Sabe o que eu fico preocupado, irmãos? Eu fico preocupado com aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de relacionamento com Deus durante a vida. A vida religiosa, a vida eclesiástica, a vida dela com Deus se resume em frequentar um templo. Eu fico preocupado com esse tipo de pessoas. Por quê, pastor? Porque para mim é a mesma coisa de alguém que come uma vez na semana. Vamos fazer esse experimento? Pastor David, ele é bem fortinho. Nós vamos dar uma comida para ele só um dia. Tá, pastor David? A partir dessa semana você vai comer só no domingo. E uma refeição só. Aí depois você vai só no outro domingo. Aí depois você vai só no outro domingo. Será que ele aguenta 2 meses, pastor Francisco? Se a gente não aguenta isso fisicamente, como que tem gente que suporta isso espiritualmente? Alô? Irmão, tem uns pastor famosos falando alô agora, mas eu faço alô faz 20 anos. Escute. Eu não sei você, mas o quanto que você é apaixonado, vou falar para os maridos aqui, e aproveita, minha mãe, com certa coisa, se tiver mais ou menos. Quantos aqui são apaixonados pela esposa que se ficar uns dias sem ver, fica até doente? Levanta a mão. Aproveita, irmão, nem que você não ficar, fala que você fica. Poxa, você é bobo? Paulo, não, Paulo, é mentira demais. O pai da Sabrina não levantou a mão, irmão. Oxi. Eu lembro um dia que eu estava no sertão. E aí de repente, não sei se eu estava no sertão ou eu estava no sul. Estava num dia lá. Aí chega uma hora que eu falo assim, irmão, deu por quê? Deu porque eu quero minha mulher, eu quero minha casa, eu quero ir embora. No sul, eu quero minha casa, eu quero ir embora, eu quero pegar um avião, eu quero ir embora, porque eu quero ver minha mulher, eu quero ver minha mulher, vamos embora. Sabe o que me preocupa? Que muitas vezes a gente não tem esse sentimento, Gil, com Deus.
louca de dizer: não, para, eu não quero televisão, eu não quero celular, eu não quero comer, eu não quero churrasco, eu não quero shopping, eu não quero nada, dá licença, minha esposa, meu filho, por favor, me dá um tempo, eu preciso de entrar no quarto agora e me deleitar nele, eu preciso de vê-lo, eu preciso de ouvi-lo, eu preciso de abraçar, eu preciso de chorar, eu preciso do cheiro dele, eu preciso da voz dele, eu preciso do carinho dele, eu preciso do toque dele, eu preciso dele. Se nunca aconteceu isso contigo, tem alguma coisa errada. Sabe qual que é o maior problema? O problema é se a gente tiver com a doença de Jonas. Uau. Não tem uma vez, irmãos, César, que eu não olho para o céu, que eu não vejo uma estrela, que eu não começo a cantar: chama as estrelas do céu pelo nome, das o grão de areia do mar. Onipotente é o nosso Deus, a Ele a glória. Irmão, você foi para a praia, você lembrou dessa música? Você que foi. Quem não foi, levanta a mão. Em nome de Jesus, você vai, Xan, em nome de Jesus. Libera isso para mim, irmão, por favor. Recebo, Deus, eu recebo. A Ele a glória. Chama as estrelas. Tu chama as estrelas do céu pelo nome e conta os grãos de areia do mar. Onipotente é o nosso Deus, a Ele a glória. Tu chama as estrelas do céu pelo nome. Essa já vai chamar Saturno. Essa vai chamar Júpiter. Essa daqui vai chamar, e ela vai colocando o nome. Bilhões e bilhões. E ele vai colocando um nome em cada uma. Essa vai chamar, essa vai chamar. Ele vai falando o nome de todas. Chama as estrelas do céu pelo nome e conta os grãos de areia do mar. Onipotente é o nosso Deus, a Ele a glória. Levanta as mãos assim bem alto e diz: Ele a glória, a Ele, a Ele a glória, a Ele a glória. Jesus. Vai enchendo o Espírito de Deus. Vai tocando agora. A Ele a glória. Agora deixa eu te falar, irmão. Esse ambiente não é pra gente viver só aqui. Esse ambiente é para ser levado para o quarto. Na verdade, a gente tira esse ambiente do quarto e traz para cá. Pastor, eu não sei. Parece que eu sinto isso só na igreja. Não, não é que está na igreja. É que está em gente que tira do quarto e traz para a igreja. Esse dia eu comecei a ver um vídeo atrás do outro de umas canções antigas. Eu passei 2h30 me embebedando dos ministros antigão. Eu vi essa daí. Uma circunstância
te adoro. Vamos lá em teus braços. Em teus braços quero estar. Diz pra ele. E junto lá tu está. Porque prazer, pois prazer maior não há do que de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, não sou apenas. Ele te chama de amigo. Amigo me tornei. Entrega, libera, libera. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, Somente a ti, Jesus. Sabe, te adorarei somente a ti, Jesus. Mas de repente, irmão, a gente pega adorando outras coisas. Escuta, a gente tem mania de culpar os católicos de adoração a ídolo. Irmãos, os crentes andam fazendo uns ídolos aí. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus vira ídolo, irmão. Tudo aquilo que está tomando prioridade, tudo aquilo que toma o lugar de Deus, seja ele num dia, seja ele na semana, seja ele no domingo, no sábado, seja ele em qualquer hora, tudo aquilo que toma o lugar de Deus, ele vira um ídolo. Muitas vezes o nosso lazer tem se tornado um ídolo para nós. Muitas vezes a minha vontade tem se tornado um ídolo. Muitas vezes o meu trabalho tem se tornado um ídolo. Ei, olha que sério, muitas vezes o meu ministério tem se tornado um ídolo. Uau, quanta presença de Deus nesse lugar. Olha que interessante, lá em Mateus capítulo 4, versículo 2, vamos aprender com ele. Jesus orou e jejuou por 40 dias. Ei, eu estou falando de Jesus, Gabi. Ô Ana, eu estou falando de Jesus. João Pedro, eu estou falando de Jesus. Jesus precisava de orar e jejuar, Ramon, 40 dias. O cara que é o Filho de Deus, o cara que não tinha pecado, o cara que estava cheio do Espírito Santo, ele orou e jejuou 40 dias. Se ele fez isso, imagina eu. Aí tem uns pastores doidos que falam assim, não precisa não. Meu irmão, para de procurar pastor na internet para falar o que você quer ouvir, por favor. Para de procurar pastor na internet para dizer o que você quer ouvir. Pastor, eu não vou parar, então some daqui. Não, você tem que decidir por quem você quer ser pastoreado, porque senão você vai viver aqui de outra forma. Igreja não é fast food, eu pego o que eu quero. Visitante, não se assuste, viu? Por favor. Vocês podem voltar mais vezes, mas depois da quinta é para vocês também. Se Jesus orou, se Jesus jejuou,
Meu irmão, ele é o padrão. Pastor, eu não aguento jejuar 40 dias. Tira o refrigerante 40 dias, tira o chocolate 40 dias, tira o arroz 40 dias. Tira a televisão 40 dias, tira o celular 40 dias. É um absurdo tão grande que o celular virou alimento, que se tirar tem gente que fica sem comer, mas não fica sem celular. Tira 40 dias, fala assim, eu preciso. Ele orou, ele jejuou. No início do seu ministério ele fez isso, irmão. No início de uma empreitada ele fez isso. Será que não é uma dica, Maurício, para esse ano de 2025? Quantos desafios os empresários têm aí? Será que não é uma dica para você, meu empresário? Você tirar um tempo de consagração pela tua empresa, por direção, por discernimento? É o que eu vou fazer, meu irmão. Eu preciso para essa igreja. Eu preciso para esse ministério. Eu vou buscar na onde? Para quem que eu vou ligar? Para quem que eu vou perguntar? Por favor, me diga. Me dá o 0800 de alguém aí. 0800 é o céu, meu irmão. Como é que é aquela música o telefone de Deus? É a oração, né? Se você quiser, de joelho no chão. E se discar, não atender, liga outra vez. Para quem que eu vou ligar? Hoje, sabe o que as igrejas estão preocupadas em fazer? Evento e trazer gente famosa para encher a igreja. Ah, irmão, se depender disso daqui, você vai morrer de fome de ver gente de fora famoso, que tem que pagar para vir. Você vai ter que se aguentar comigo mesmo. Ruim comigo, pior semigo. Ai Deus, sei que não tem nada a ver com o senhor, isso é eu. Ei, escute. Quem sabe, meu irmão? Porque de repente a gente fica buscando tantas respostas em pessoas, Eu fico pensando, se o pessoal parasse. Se tem algum coach aqui, não tem nada contigo, viu, meu irmão? Tudo certo. Mas o pessoal, os coaches estão ficando milionários, gente. É a chave disso, é a chave daquilo, destrava o drive, conecta o drive, desliga o drive. Eu nem sei o que é drive. Dá a chave, dá o código. Né? Cadê o código? Eu não tenho nada contra, tem gente que está aí abençoando pessoas, mas deixa eu te falar uma coisa. E se você buscasse no céu? Hein? E se você buscasse no céu para você saber se é a hora de abraçar ou de deixar de abraçar? E se você buscasse no céu para saber se é hora de buscar ou hora de desistir? Sabe por quê? Porque teve um dia que Samuel estava buscando pelo Saul. Aí Deus chegou falando: para, Samuel, eu não vou ouvir tua oração, para. Não fale mais de Saul para mim. Obrigado, Espírito Santo. Ele acabou de falar para mim, fala de Jonas. Você parou, não falou. A gente pode estar com a doença de Jonas. Qual que é a doença de Jonas? Ele era um profeta, ele era um homem de Deus, mas ele ficou tão entorpecido pela ira contra a possibilidade de inimigos serem perdoados, que ele foi para o lugar contrário ao que Deus mandou. Ei, irmão, cuidado para você não estar fazendo o contrário ao que Deus pediu para você fazer. Porque o sentimento que a gente muitas vezes nutre por alguma circunstância faz a gente fazer o que Deus pediu para não fazer. E ele foi para outro lugar. Agora escuta, ei, sabe qual que é o maior problema? É que ele desce no porão do navio e dorme tanto que vem uma tempestade e não acorda. Sabe qual que é a doença de Jonas? O problema, meu irmão, é que está vivendo uma tempestade lá fora e você está dormindo. O mundo está caindo lá fora
e você não acorda. Você não consegue acordar de madrugada, você não consegue participar de uma reunião de oração, você não consegue dobrar os joelhos, você não consegue consagrar esse entorpecimento que, por mais que está quase caindo, virando tudo, você está dormindo. De leve, sem dar a hematoma no irmão, cutuca ele e fala assim: acorda. Precisou de alguém chegar para Jonas e falar assim: tá louco? Tá caindo o mundo, cara. E ele acorda: Jonas, para quê? Acorda e busca o teu Deus, porque não vou morrer. Irmãos, acorda e vai buscar o teu Deus. Olha que interessante. Na madrugada, Marcos 1,35. Tendo se levantado alta madrugada. O que Jesus fez? Levantou na alta madrugada. Ele era 3 horas da manhã, era 3:30, era 4 horas, era 2:30. Ele levantou e foi para um lugar deserto e ali orava. Eu vejo Jesus orando no batismo, eu vejo Jesus orando no deserto, e eu vejo ele levantando de madrugada para orar. Ah, pastor, mas eu não consigo. Esse é o problema, meu irmão, é falar assim para essa alma velha que não quer nada. Meu problema e o teu problema é não vencer essa alma que só quer prazer e descanso. Só. Ele levantava de madrugada. Tem aquela música, César, se eu não souber não tem problema. Pois, irmãos, vocês podem levantar a mão e abençoar a vida do César aqui? Olha aqui. Deus te abençoe, viu, César? Continua assim. Sabe aquela música Alta Madrugada? Eu lembrei dela. Alta madrugada vem, já estou cansado e ouço Deus me chamar. Meu Deus, cara. Você sabe que tinha dia que eu levantava de madrugada e eu sentia que tinha alguém me esperando na sala? E olha aqui para mim, por favor. Ei, essa madrugada, se você for na sala, tem alguém te esperando. Por quê, pastor? Porque ele não dorme. E muitas vezes ele quer companhia à noite. Eu fico pensando no coração de Deus algumas vezes. O que, pastor? Como Ele sabe todas as coisas, o Espírito Santo sabe todas as coisas, Ele sabe o que eu vou viver amanhã. Na minha cabeça vai ser um dia tranquilo, com afazeres, com responsabilidades, mas eu não sei o que é. E eu fico pensando se na madrugada eu estou lá roncando. O Espírito Santo fala: filho, você precisava de ficar um pouco comigo, porque eu precisava de capacitar você para aquilo que você vai viver hoje. E para o que você vai viver hoje, só eu posso te dar. Mas eu não consigo levantar para receber o que Ele pode me dar. É por isso que eu vou te dar uma lista de nomes de homens que fizeram diferença. E qual que era a coisa comum que esses homens tinham? Levantavam de madrugada para orar.
Charles Finney, John Knox, John Wesley, Whitefield, John Hay, Kathleen Kuma, Maria Ether. Eu poderia falar mais um monte para você aqui. O que esses homens têm em comum? Essas mulheres? Eles sabiam que eles precisavam de estar na presença de Deus. Sabe para quê? Porque tem amanhã, Zeca. Eu precisava de um tempo determinado de falar e o tempo determinado de se calar. E que se eu não souber esse tempo, eu posso arrumar problema. Que de repente era o tempo de eu ficar quieto, Milena, e eu falei. Ou era o tempo de eu falar e eu fiquei quieto. Era o tempo de eu dar um abraço e eu não dei. Ou era o tempo de eu buscar e eu não busquei. Ou era o tempo de eu fazer morrer e eu não fiz. Você entende, irmão? Por favor, espero que sim. Que quando eu falo para você da frequência de uma reunião de oração, eu não estou falando de algo ritualístico, porque o pastor gosta que as pessoas venham na igreja. Irmão, se eu tivesse convicção que você tinha uma vida íntima com Deus, nós marcávamos um culto uma vez por mês. Mas eu sei que não é assim. Bora? Olhar de madrugada. Lucas 6,12. Naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar, e passou a noite em oração. Sabe para quê? Passou a noite. Me diga, qual foi a última vez que por causa de uma decisão que você precisava de tomar, você passou a noite orando? Qual foi a última vez, irmão? Responda para você mesmo. Jesus passou. E sabe qual foi essa noite? Sabe qual foi esse dia? O dia que ele escolheu os 12 discípulos. Aí alguém engraçadinho, algum endemoniado fala assim: nossa, e orou pouco, hein, porque escolheu Judas. Não, estava no propósito que Judas fizesse parte. Ele orou a noite toda, perguntando para o Espírito Santo: quem que eu vou chamar? Quem que eu vou chamar dessa multidão que está aí? Quem que eu vou separar? Pega o papel aí e anota. Você vai chamar Mateus, você vai chamar o João, você vai chamar o Tiago, você vai chamar o Felipe, você vai chamar Simão, você vai chamar Zebedeu, você vai chamar Judas Iscariote, você vai chamar o outro Judas. Anota aí, você vai chamar eles. Irmão, você já saiu de um lugar de oração com a convicção de que Deus te deu a direção? Eu já vivi isso algumas vezes. Ou simplesmente com o consolo de que Deus está contigo. Você não sabe o que vai ser, mas Deus está contigo. Porque muitas vezes a gente não precisa de uma resposta. A única coisa que a gente precisa é de ouvir Ele dizer: estou contigo. Não precisa saber o que vai acontecer. É só Ele dizer: estou contigo. Ele orou para fazer um milagre. Mateus 14,19. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Irmão, o que multiplica é partir, não é juntar não, viu? A matemática da terra é diferente da do céu. E pegou o pão e partiu, e quando partiu, multiplicou. A terra fala que tem que juntar para multiplicar. O céu fala que tem que partir para multiplicar. A terra fala que eu tenho que juntar. O céu diz que eu tenho que dar. A matemática é diferente.
Mas para que Jesus fizesse isso, ele orou e pediu a Deus: Senhor, o lugar da bênção está no lugar da gratidão. E pegou o pão e deu graça. Eu vou rápido, porque senão não termino. Eu tinha outras coisas para falar desse texto. Na transfiguração, Lucas 9:29, aconteceu que enquanto ele orava, enquanto ele, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram. Ei, meu irmão, começa a orar, até algo extraordinário acontecer. Sabe o que você faz, meu irmão? Faz um ciclo no seu quarto, faz um ciclo não, se você estiver orando, entra dentro dele e fala: eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. E se for preciso, faz xixi ali, mas não sai dali. Nossa, pastor, Deus gosta disso, ama isso. Enquanto ele orava, se transfigurou o seu rosto. Enquanto ora, o sobrenatural acontece. Enquanto ora, o extraordinário acontece. Enquanto ora, o céu visita a terra. Ei, sabe esse lugar de oração, esse lugar de você, é hora de viver e é hora de morrer, é hora de avançar e é hora de retroceder ou parar, hora de falar e hora de não falar, hora de tomar decisão e a hora de tomar decisão. Jesus chega no Getsemane e ele diz assim: ó, qual é a tua vontade? Eu não gostaria, eu não queria, mas não é a minha, é a tua. Sabe, o tempo determinado para todas as coisas é o tempo de Deus, não meu. O tempo determinado para todo propósito é a vontade dele, não a minha. É quando a vontade dele suplanta a minha, quando a vontade dele se torna uma ordem a minha. Não é o que eu quero, o que o Senhor quer. Sabe por quê, meu irmão? A gente ora muito à vontade nossa. A gente impõe a nossa vontade a Deus, a gente impõe para Ele. Irmão, nós não somos ninguém para impor nada para Ele. E aí, Deus, o que é? Acabou? Eu quero saber, acabou. Eu não gostaria, mas qual que é a tua vontade? A tua vontade é do fim, se é o fim, então é o fim. Nem que isso me custe a vida, nem que isso me custe tudo, porque se é o que o Senhor quer, é o melhor, nem que seja o pior, porque o pior de Deus ainda é o melhor para mim. O problema é que a gente anda sentando na nossa vontade, querendo fazer Deus engolir. Deus não engole, irmão, é nós mesmos que ficamos com o problema. Você tem que aprender a ouvir a vontade de Deus nos sinais, nas circunstâncias. Pastor, tem um momento de Getsemane? Tem, chega lá. Agora, nós não podemos ser a igreja que os discípulos representavam. Por quê? Porque, preste atenção, tem uma hora que Jesus está atravessando no barco, numa tempestade. E tem tempestade, irmão, que eu preciso de dormir, porque se Jesus dormir, pode dormir. Tinha uma tempestade que Jesus estava dormindo, então a ordem era: todo mundo dorme. Meu irmão, se Jesus estiver no barco e ele falar para você dormir, dorme. O problema é que Jesus estava dormindo e os discípulos apavorados. Está vendo como que é desconexo? Para o tempo de Jesus era dormir, para os discípulos eles estavam apavorados. Agora, ei, chega o Getsemane, Jesus diz assim: ora, em vez deles, não é para dormir. Não era tempo de dormir, era tempo de orar, era tempo de vigiar, tempo de vigilância. Eles chegam e estão dormindo. Nós temos que tomar cuidado se em vez de vigilância nós estamos dormindo. Em vez de descansar, nós estamos acordados. Você percebe como faz toda a diferença nos dois ambientes? Porque a hora que Jesus acorda do barco, ele fala assim: homens de pouca fé, ou era para vocês ter parado da tempestade ou ter dormido também. Agora ele chega e fala assim: vigia. Vigia, porque o que está em jogo é a humanidade, a eternidade. Vigia. Jesus chega e estão dormindo. Nós não podemos ser uma igreja que dorme enquanto a eternidade está em jogo.
Nós não podemos ser uma igreja que dorme enquanto as vidas estão partindo para a eternidade sem Jesus. Ei, olha para mim, por favor, preste atenção, estou encerrando. Tudo que você faz na igreja, se não for com o único propósito de alcançar a vida, para. Se no teu coração a motivação não é ganhar a alma, para. Eu estou te dando a direção, para. Vai fazer outra coisa. Ah, pastor, eu gosto de fazer circo. Se não é para Deus, para. Se é para você, para, vai fazer lá fora. Eu gosto de tocar. Para que você toca? Para quem você toca? Por que você toca? Ah, eu canto. Para que você canta? Por quê? Para quem? Eu prego. Para quê? Por quê? Não importa o que você faz, qual é o propósito? Primeira Coríntios 15:19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está dizendo, se o que você espera receber de Deus pode ser recebido só aqui na terra, você é o mais infeliz dos homens. Se aquilo que você espera do Evangelho resume no que o Evangelho pode te dar aqui, você não entendeu o Evangelho. Porque aquilo que eu faço reverberiza na eternidade. Aquilo que nós fazemos aqui, a eternidade reverberiza. E a última oração, Lucas 23:46. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Deus meu, por que me desamparaste? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele começa o ministério orando, e ele termina o ministério orando. Será que nós temos algum exemplo a seguir? Quanto tempo você ora, André, para vir aqui cantar? A hora que você pegar no microfone, com essa voz de veludo que você tem, e Deus emprestar ela e falar aqui, eu vou usar essa voz agora. Eu vou colocar a minha presença, porque a presença Ele conquistou no secreto, eu vou mostrar no público agora. Vou confessar, uma das coisas que eu não vou fazer mais nessa vida, mas era uma coisa que eu tinha muita vontade, talvez fosse uma vontade pessoal só. Eu queria aprender a ter tocado isso daí, porque eu acho chique demais, eu acho lindo demais. Eu acho que eu ia ficar ali, ó, babando, chorando, eu ia passar a noite ali, eu e ele. Mas eu não aprendi a tocar nada. Ô Francisco, meu amor, você consertou agora, né? Ele falou que eu recebi o dom da palavra. Você consertou, bem consertado. Então, irmão, que eu recebi o dom da palavra, eu vou lá e fico chorando. E eu vou, irmão, na madrugada. Eu não sei se você entendeu alguma coisa, irmão. Mas não era para você ter entendido, é para você ter sentido, recebido no teu espírito essa carga da presença de Deus na sua vida. Porque escute o que eu vou te dizer, meu irmão. O Evangelho a gente não só entende com a mente, você tem que entender no espírito. Você tem que sair daqui e falar, a partir de hoje eu vou ser um homem e mulher que vou orar. Nunca mais eu perco uma reunião de oração, porque eu sou viciado em oração. Nunca mais. Não tem desculpa não, irmão. Não tem.
ter que os irmãos ficam desviando de mim, aqueles que não veio. Eu sei que não veio, eu sei. Cada um que não veio. E não vem me desculpar depois do culto, não. Da próxima vez você não faz mais. Pastor, que isso é bronca? Não, sabe o pai que está falando? Come o alimento que vai te fazer bem. Porque eu quero o teu bem. Fica de pé comigo, irmão, em nome de Jesus.